Amém, que privilégio estar aqui para a gente poder celebrar e também para a gente poder refletir um pouco na palavra do nosso Deus, o que Ele tem para nós. Você está feliz, igreja? Amém? Chega um pouquinho. Esse ano de 2023, a gente viveu muitas situações, vivemos muitas coisas e hoje, no último culto de domingo desse ano, Deus ainda tem mais coisas para falar no seu coração. E de tudo aquilo que Ele já tem dito esse ano, eu tenho certeza que você pode aprender bastante. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 12. Durante todo esse ano a gente estava na série de mensagens Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. Eu lembro da primeira mensagem que o pastor Juan trouxe para a gente. E sinceramente, esse ano foi um ano de muito aprendizado. Não apenas sobre conhecer novos personagens, mas também de personagens que a gente já conhecia, mas que a gente pôde aprender de uma maneira muito profunda sobre todas elas. Mas uma coisa interessante é que de tantos personagens que a gente aprendeu, eles tinham algo em comum. Eles poderiam não ser os nomes mais conhecidos daquele tempo. Eles poderiam não ser os nomes com a maior autoridade dos seus dias, mas eles viveram histórias sobrenaturais, porque eles viveram com um Deus sobrenatural. Porque estavam sob a direção de um Deus sobrenatural. E hoje é um dia de celebração, porque é um dia da gente poder celebrar tudo que Deus permitiu que a gente vivesse em 2023. Eu sei que talvez você vai olhar para a sua vida e vai falar, mas celebrar o quê? Eu não vi nada de diferente em 2023. Eu não vi nada de diferente do que aconteceu em 2022. Algumas pessoas podem até dizer, mas 2023 foi o pior ano da minha vida. 2023, se você, Samuel, soubesse o meu 2023, você ia chorar comigo. Se eu te contasse os detalhes da minha história, talvez você pensaria duas vezes em dizer que temos motivos para celebrar. E eu entendo, muitas batalhas que nós enfrentamos, nem todas saíram do jeito que você queria. Nem toda luta que você enfrentou foi do jeito que você queria. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o princípio da celebração. E aqui, quando eu falo sobre celebrar, eu não digo que você tem que celebrar toda a batalha que você teve e muitas vezes não obteve a vitória. Mas se você não teve a vitória, você teve a resistência do seu Deus. Para a gente celebrar a maneira como Deus tem nos ensinado a viver a nossa vida. Como que nós temos caminhado, como nós aprendemos em tantas situações difíceis que a gente enfrentou. E eu quero convidar você a ler comigo Neemias, no capítulo 12, versículo 27. Vamos ler o versículo 27 e o versículo 43. Apenas 2 versículos. Todo mundo achou? O texto diz o seguinte: E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com canto, com saltérios, com símbolos e com harpas. Agora vai lá comigo, lá no versículo 43, quase no finalzinho. Ele diz o seguinte: E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém? Vamos orar só mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Nós Te louvamos porque nós sabemos que onde nós estamos reunidos no Teu nome, ali o Senhor está. E nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, e o que nós Te pedimos é que o Senhor possa silenciar toda voz que não vem do Senhor. Que o Senhor possa silenciar até mesmo as vozes do nosso coração, que pode ouvir essa mensagem e rejeitar alguma coisa que o Senhor venha nos dizer. O que nós Te pedimos é que o Senhor faça de nós filhos com coração quebrantado e contrito, porque este coração o Senhor não despreza. Este coração o Senhor ouve as orações. Deus, então que o Senhor possa mudar as nossas vidas, que o Senhor possa mudar nossos conceitos nessa manhã. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Querido, eu tenho certeza
que hoje à noite, quando virar meia-noite, muita gente vai celebrar. Talvez você que está aqui, a única coisa que você está esperando do dia 31 é que o ano possa virar para você falar: graças a Deus, 2023 terminou. Graças a Deus esse ano passou. Graças a Deus um novo ciclo encerrou. E hoje, depois de meia-noite, a gente vai poder iniciar novos planos, começar novos projetos. A expectativa às vezes está muito grande em alguns corações, porque vai chegando o final do ano, e eu sei que a gente está louco para que a gente possa começar algum marco, estabelecer algum marco. A partir de meia-noite, hoje a minha vida financeira vai mudar. A partir de meia-noite, eu vou ser mais diligente com a minha saúde. A partir de meia-noite, eu vou começar a ler a Bíblia toda. A partir de meia-noite, eu vou estabelecer novos critérios para a minha vida, porque eu não quero viver em 2024 o que eu vivi em 2023. Mas por outro lado, também tem algumas pessoas que não estão nem aí. Que às vezes elas falam: é só mais um dia, é só mais uma hora após a outra. Até porque eu já esperei por tanto tempo um ciclo mudar na minha vida para melhor, e ele ainda não veio. Então a virada do ano para mim não significa muita coisa, até porque eu já criei muita expectativa ao longo do ano sobre a virada de um novo ciclo, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Alguns podem até dizer: mas as coisas nem ficam do mesmo jeito. A verdade é que o meu ano só piora. 2020 foi pior que 19, 21 pior que 20, 22 pior que 21. E eu fico me perguntando: meu Deus, até quando vai ser assim? Será que eu tenho que aprender a ser mais forte, não ter nada para celebrar? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando nós observamos o texto que nós lemos, e a história de Neemias e os muros de Jerusalém, nós podemos perceber que mesmo diante de muita dor, as pessoas encontraram motivo para celebrar. Encontraram motivo para se alegrar. Eu quero explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui no texto que a gente acabou de ler. O povo de Deus, o povo de Israel, pela quantidade de pecados que eles haviam cometido, Deus já tinha alertado: se vocês não mudarem de postura, se vocês não pararem de idolatrar outros deuses, o juízo vai cair sobre vocês. E o juízo de Deus realmente caiu sobre o povo de Israel. E eles foram levados presos para a Babilônia e ficaram lá por 70 anos presos na Babilônia. Eles estavam em Jerusalém, e no momento em que eles foram pegos para ser escravizados, Jerusalém foi destruída. A cidade deles havia sido devastada. Os muros haviam sido quebrados, destruídos. As portas tinham sido queimadas. E eu não sei se você tem esse senso de patriotismo, mas em muitos lugares do mundo, quando as pessoas olham para a sua cidade, elas consideram o motivo de maior orgulho para elas. Eu moro em Jerusalém. Às vezes você vai ver nos Estados Unidos algumas pessoas com a bandeira dos Estados Unidos na casa delas. Eu sou norte-americano. Eu não abro mão de ser norte-americano. E Jerusalém não era muito diferente. As pessoas estavam devastadas, porque foram tiradas da sua cidade, e agora elas eram escravos de um novo povo. Ficaram lá por 70 anos, até que depois de muito tempo, quando o povo é libertado, surge um homem chamado Neemias, que era copeiro do seu rei. E ele pede para o seu rei dar a ele autoridade para que ele pudesse ir até Jerusalém para começar um processo de restauração dos muros de Jerusalém. E Neemias ora durante 4 meses, até que o rei tivesse o coração disponível para falar: tudo bem, eu te dou a carta para que você tenha autoridade para ir, eu vou te dar todo o recurso necessário e você vai poder começar a reconstrução da história da sua cidade de maneira tranquila. E assim é feito. E o povo vai junto. E Neemias começa a liderar uma grande restauração junto com o povo de Deus. E o texto que nós lemos fala quando os muros já estão prontos, quando as portas já foram restauradas. Então eles chamam os levitas, chamam os músicos, chamam os corais, porque agora eles tinham um motivo para celebrar. Agora a cidade deles já estava restaurada. Agora eles podiam novamente ter a sua dignidade de volta. E os muros de uma cidade significavam a sua fortaleza. A cidade mostrava a dignidade que eles tinham, eles se orgulhavam da cidade. E eles confiavam nos muros porque aqueles muros traziam tanta segurança que pessoas moravam até nos muros. Eles eram tão largos, tão espessos, que pessoas moravam naqueles muros.
porque ali eles se sentiam protegidos, se sentiam guardados, sentiam que novamente eles estavam de volta às raízes, sentiam que novamente eles tinham a identidade e tinham um senso de pertencimento, porque enquanto eles estavam presos na Babilônia, a cidade deles estava sendo devastada. Então, quando Deus liberta aquele povo, tira eles da escravidão, dão a eles a oportunidade de reconstruir a cidade, eles novamente têm os seus corações restaurados. Quando eles viram a matéria sendo restaurada, o coração também foi restaurado. Mas isso só aconteceu porque antes o juízo de Deus já havia sido cumprido sobre eles. E novamente houve arrependimento naqueles corações. Novamente houve uma mudança de mentalidade. E o que eu aprendo aqui com o povo de Deus é que enquanto nós não nos arrependermos das nossas más condutas, dos nossos pecados, nós vamos estar debaixo do juízo de Deus. Mas e a graça de Deus, onde ela se estende? A graça de Deus se estende em nos ensinar a fazer o certo quando estamos com o coração no lugar errado. Mas uma vez que eles aprenderam, uma vez que eles mudaram de postura, Deus deu a oportunidade de recomeçar. Mas existe uma coisa muito interessante aqui. Quando a graça de Deus se estende a nós, muitas vezes nós achamos que a gente não precisa fazer nada para viver novamente a plenitude de Cristo. Deus tinha permitido que eles fossem libertos da escravidão, mas eles também precisavam fazer alguma coisa. Precisavam, com os próprios braços, reconstruir a cidade que havia sido destruída. Muitas vezes na nossa vida a gente vive consequências de pecados gravíssimos que cometemos. E quando somos perdoados, às vezes a gente se questiona se Deus ainda está conosco. Deus, será que o Senhor ainda está comigo? Porque eu ainda sofro a consequência de tantas situações. Mas se o Senhor me perdoou, por que é que eu ainda não estou vivendo a plenitude daquilo que eu já vivi antes? Porque quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele não isenta a sua responsabilidade. Quando Deus reconstrói algo na minha vida, Ele não isenta o fato de que eu preciso agir com base na minha filiação. Porque quando Deus faz algo na minha vida, eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de caminhar, a responsabilidade de marchar. Quando Moisés está com o povo diante daquele mar gigante e os soldados venham atrás, o que Moisés vai fazer? Ele vai orar. E o que Deus fala para ele? Não, Moisés, agora é estender o cajado e marchar. É estender o cajado e entender que daqui para frente existe uma nova história, existe um novo caminho, existe um novo percurso, mas para que ele aconteça, você precisa caminhar, você precisa dar os primeiros passos, você agora precisa vigiar como você não vigiava antes. Então, para que a gente viva de fato a plenitude de Cristo e aprenda a celebrar de verdade, depois de uma grande consequência, precisamos marchar com base na palavra de Deus. O que é que Deus está pedindo para você agora? Nossa, mas 2023 aconteceu tanta coisa ruim, eu creio que em 2024 vai ser diferente, mas qual a sua responsabilidade para 2024? Quais são os passos que você precisa dar? Aonde é que você precisa estender as suas mãos? Em que você precisa tocar? Qual decisão você precisa tomar pautada na palavra de Deus? No primeiro versículo, ele nos ensina que, assim como aquele povo pôde comemorar a conclusão de uma grande obra, nós também precisamos aprender a celebrar. E a celebrar as grandes e as pequenas vitórias da nossa vida. E talvez você possa dizer, não, mas isso é a coisa mais fácil do mundo. Fala a verdade, celebrar a vitória é uma coisa muito fácil, não é? Quando você recebe aquela bênção, quando você recebe aquela vitória na sua vida, você fala, mas isso é muito fácil. Você não precisa dizer que eu preciso me alegrar com uma vitória que eu recebo. Eu não preciso aprender isso, todo ser humano nasce aprendendo a celebrar todo tipo de vitória. Mas é aí que a gente se engana, presta atenção, porque toda alegria sem celebração, ela é egoísmo, porque ela não reflete a glória de Deus, ela não converge a glória em Jesus. Muitas pessoas se alegram quando percebem que estão vivendo um tempo novo. Muitas pessoas ficam felizes quando recebem uma resposta de oração. A gente se alegra muito, mas nem todas celebram. Tem muita gente que recebe e vê a mão de Deus agindo, mas fala, deixa eu guardar aqui para mim. Deixa eu guardar aqui dentro.
eu não preciso celebrar, nem todo mundo precisa saber daquilo que eu recebi, nem todo mundo precisa estar a par daquilo que Deus fez na minha vida. Querido, toda bênção que Deus te dá e toda reconstrução feita, se ela não for externalizada, saiba que você está desperdiçando a oportunidade que Deus te dá de trazer pessoas para o reino. Quantas pessoas vêm até a igreja, quantas pessoas querem ir na sua célula, quantas pessoas querem conhecer o Deus que você serve, porque um dia você pode externalizar para ela aquilo que Deus fez na sua vida. Quantas pessoas ficam maravilhadas com o que Deus está fazendo na sua vida, mas se a gente oculta as obras, como eles vão conhecer? Às vezes nós pensamos que não damos mau testemunho, só porque nós não pecamos publicamente. Mas nós erramos quando nós também não damos bom testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida. Presta atenção nisso. Muitos estão preocupados apenas em não dar mau testemunho. Eles acham que mau testemunho é pecar publicamente apenas. Só que mau testemunho é também ocultar a obra que Deus fez para que fosse exposta. Tanta coisa que Deus está fazendo e que tem que ser exposta para que as pessoas saibam o poder do Senhor, mas a gente oculta. E toda vez que Deus opera um milagre, é para que o nome dele seja conhecido, e assim, mais pessoas sejam alcançadas pelo seu amor. Mais pessoas conheçam o braço forte dele, mais pessoas saibam que ele é o verdadeiro Deus. E engana-se quem pensa que a cura que Deus dá serve apenas para aliviar o doente. Engana-se quem pensa que a porta de emprego serve apenas para alívio financeiro. Engana-se quem pensa que o casamento restaurado serve apenas para o regozijo do casal. Toda cura, toda porta aberta, toda restauração é para que você dê testemunho do Deus que você serve. É para que as pessoas saibam que você serve um Deus verdadeiro, não um Deus falso, não um Deus morto, não um Deus inoperante. É para que a gente possa dizer: Deus fez, Deus faz, não é a minha força, não é o meu braço, não a minha glória, mas a Deus todo louvor, a Ele toda majestade. Muitas pessoas não estão sendo abençoadas, porque desperdiçam essa bênção quando ocultam o seu propósito. Nós impedimos que a obra de Cristo em nossa vida conclua com êxito, quando nós impedimos a sua exposição. Muitas vezes no Novo Testamento, depois que Jesus já tinha subido aos céus, os apóstolos, eles andavam nas ruas, e tinha muitas pessoas doentes, e eles falavam: apóstolo, pelo amor de Deus, me dá uma palavra de cura. Apóstolo, pelo amor de Deus, me dá uma verba, me dá uma ajuda, me dá um sustento financeiro. E aí os apóstolos iriam lá e falavam: em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus você está curado. Em nome de Jesus você está restaurado. E quando eles eram interrogados, o que eles falavam? Foi no nome de Jesus Cristo que isso aconteceu. No nome daquele que vocês mataram, no nome daquele que é o Salvador, no nome daquele que tem poder para fazer todas as coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? Um dia, aquele que foi curado, ele vai morrer também, naturalmente. Mas a glória de Cristo vai permanecer. Mas a ação de Cristo vai permanecer na mente de todo aquele que viu o agir de Jesus. Então, toda vez que Deus vem com uma provisão, toda vez que Ele vem com uma cura, que Ele vem com um direcionamento, que Ele vem com uma resposta, é para que as pessoas também percebam que Ele é Deus sobre todas as coisas e não nós. Tem muita gente no nosso ciclo que nunca vai se converter, porque ao invés de nos ver celebrando, nos vem reclamando de tudo, nos vem reclamando de todos. E quando nós somos abençoados, a única coisa que nós fazemos é dar um mero sorriso. Então quando a coisa está ruim, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, Deus não está comigo, as coisas não mudam, quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. A gente tem que ter cuidado, porque quando a coisa dá errado, a gente faz um show, né? Dá errado, pelo amor de Deus, a gente reclama, coloca a culpa em todo mundo, a gente liga para o parente para reclamar, a gente quer fugir, a gente quer abandonar tudo, a gente quer quebrar relacionamentos. Quando as coisas dão errado, de certa forma a gente quer que as pessoas tenham dó de nós, né? A gente quer que as pessoas olhem para a gente e falem: nossa, coitadinho, que pena. Nossa, que coisa triste, será que eu não posso te ajudar de alguma forma? Mas quando Deus começa a fazer alguma coisa, aquela euforia da reclamação não se converte na euforia da celebração. E o que a gente faz é só dar um mero sorriso. É colocar no Instagram lá um story com a música: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Mas a gente não celebra,
mas a gente não celebra como deveria. Quem não sabe celebrar pequenas vitórias, não vai saber celebrar as grandes vitórias. Quem não sabe externalizar o pequeno êxito que teve na vida, não vai saber externalizar o grande êxito que Deus dá. E não vai celebrar grandes vitórias, presta atenção, não vai celebrar, não é porque não aprendeu a celebrar as pequenas, é porque não vai ter coisas grandes para celebrar. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem não aprender a ser fiel no pouco, nem mesmo terá a oportunidade de aprender no muito. Quem não for fiel no pouco, não vai ter o muito para poder celebrar. Esse é o critério, valorizar as pequenas coisas, valorizar as pequenas vitórias, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que consegue celebrar aquilo que Deus faz. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você abençoa uma pessoa e você vê alegria no coração dela, qual é o seu sentimento? Eu queria poder ter mais, queria poder fazer mais, queria poder entregar mais. Eu lembro do pastor Juan contando, quando ele foi pregar na PIB de Curitiba, ele deu um pacotinho de figurinhas para o filho do pastor. O pastor ficou tão feliz, o filho do pastor ficou tão alegre, que ele falou: queria ter mais figurinha para dar. Queria ter mais um álbum para entregar, queria poder fazer mais. Então por que é que nós que temos essa sensação vamos achar que Deus também não espera que sejamos gratos nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas? Talvez você olhe para 2023 e fala: foi só desastre, mas Deus está falando: você lembra esse dia aqui que você chegou em casa cansado e tinha um café te esperando? Você lembra aqui esse dia, esse calor de novembro que fez, você tinha uma água gelada para te refrescar? Você lembra esse dia que você estava cansado, mas o ônibus parou ali no ponto e você pôde subir e chegar em casa em segurança? Você lembra dos pequenos detalhes que eu estou fazendo na sua vida hoje, 31 de dezembro? Eu ainda faço milagres, Deus ainda provê boas coisas, Ele ainda traz boas coisas aos seus filhos. A gente precisa aprender a celebrar essas coisas. E de certa forma, se a gente não pensa assim, é como se as bênçãos de Deus sobre nós fossem só um mero detalhe em uma vida cheia de desgosto, um mero detalhe numa vida cheia de amargura. É como se fosse um mero detalhe digno de observação, mas não digno de celebração. É só uma observação: bom, que bom que aconteceu. Nossa, que bom que deu certo. Quem age dessa forma nunca vai conhecer a plenitude de Deus nessa vida. Sabe por quê? A gente aprende algo muito interessante, que é o seguinte: a gratidão, ela é a semente do mais. Não sei se você já viveu um dia como esse, mas eu já, em que eu reclamo de uma coisa, aí quando eu vou fazer outra dá errado, aí eu reclamo de novo, aí outra coisa dá errado, e dá tudo errado. Nada dá certo. Mas quando eu começo a celebrar por pequenos detalhes, as coisas se tornam diferentes. A minha celebração contagia quem está perto de mim. A minha gratidão contagia quem caminha comigo. A minha gratidão contagia quem está do lado de fora. E às vezes eu nem tenho contato, mas observa o meu sorriso, observa a minha maneira de viver a vida e fala: realmente, dá para ser melhor, dá para ser mais leve, dá para viver uma vida diferente. Em toda a história bíblica, quando o povo de Deus vencia as guerras, observa isso, eles celebravam. Eles iam para as guerras, eles venciam, eles cantavam canções e eles eram expressivos em tudo que eles faziam. Agora pensa comigo, quando o povo de Deus entrava na guerra, você acha que não havia feridas? Quando os 300 homens de Gideão chegaram para guerrear, você acha que ninguém teve nenhum arranhão de espada? Acha que nenhum homem de Deus morreu ali? Acha que quando eles entravam em guerra, eles entravam intactos, nada acontecia? Muita gente voltava aleijado para casa. Muita gente perdia sangue. Muitas vidas também se perdiam. Muitas ferramentas de trabalho eles perdiam. Muitas espadas, muitos escudos. Muitos soldados voltavam devastados de alguma forma. Mas a Bíblia ainda fala que eles celebravam. Eles tinham motivo para chorar depois de uma guerra vencida? Tinha. Muitos. 2023, você teve motivo para chorar? Eu sei que você teve. Eu tive muitos motivos para chorar. Em 2023, eu chorei muito. Muitas pessoas sofreram muito esse ano. Mas eu preciso me lembrar que assim como o povo de Deus voltava da guerra ferido, mas celebravam a vitória,
eu também preciso ter cuidado para não dar às minhas dores um valor maior do que o cuidado e a provisão diária de Deus sobre a minha vida. Porque o poder de Deus não parou. O poder de Deus continua operante, Ele continua sustentando você, Ele continua cuidando você dos detalhes. Pode não ser da forma que a gente queria, mas é do jeito que a gente precisava. Pode não ser da provisão que a gente esperava, mas é do jeito que a gente precisava. Quando a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, retornou à cidade de Jerusalém, Davi celebrou com danças, Davi celebrou com música, Davi celebrou com festa. Quando a presença de Deus está na sua vida, você tem que celebrar. E sabe o que é a presença de Deus na sua vida? É a palavra de Deus, que está ali todo dia. É a oportunidade que você tem de entrar no seu quarto, trancar a sua porta, se ajoelhar e falar: Deus, está difícil, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está presente. O Senhor é mais presente do que a minha dor. O Senhor é mais real que o meu sofrimento. O Senhor é mais real do que a minha angústia, do que a minha aflição. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus, eles celebravam, eles dançavam, eles cantavam, eles deram testemunho do que Deus fez. A Bíblia não diz que eles abriram um breve sorriso, não, ou fizeram um breve comentário de gratidão. Eles externalizaram a sua alegria, porque sabiam que o seu Deus, Ele era digno dessa honra, Ele era digno desse louvor, Ele era digno dessa glória. Quem se alegra, mas não celebra, demonstra egoísmo e demonstra ingratidão. Sabe por quê? Egoísmo, porque ele não dá testemunho do que Deus fez. Então só ele fica com aquela alegria ali, mas a pessoa que está do lado, que precisava ver uma celebração, que precisava de uma esperança, que precisava saber que existe um Deus que faz alguma coisa, não viu isso na sua vida. E demonstra ingratidão, porque é como se a bênção que Deus nos deu não fosse boa o suficiente para me mover. A bênção que Ele me deu não é boa o suficiente para que eu avance, para que eu celebre. As bênçãos de Deus tanto faz. Até porque não foi exatamente aquilo que eu queria e não veio na hora que eu pedi. Segundo ponto, celebre mesmo no desconforto. Versículo 43, na primeira parte, ele diz o seguinte: no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Isso aqui é bem interessante, porque a gente fala de celebração, só que celebração não é fácil sempre. Celebrar não é fácil. Celebrar requer sacrifício. Celebrar requer uma entrega. Às vezes a gente comemora quando alguém chega de viagem, a gente comemora quando um casamento é realizado, a gente comemora quando um bebê nasce, a gente comemora quando um aniversário é feito. Nós gostamos de comemorar, só que nem sempre é confortável, sabe por quê? Para comemorar, a gente tem que fazer muito sacrifício. Para comemorar, a gente tem que gastar dinheiro, muitas vezes. Mesmo que não seja tanto, tem que gastar alguma coisinha. Para comemorar, a gente tem que comprar, às vezes, uma comida diferente, tem que fazer uma sobremesa diferente, a gente tem que preparar uma culinária diferente, a gente às vezes tem que mudar a nossa agenda, ainda mais quem tem filhos, para celebrar é complicado. Será que onde a gente vai ter isso, vai ter aquilo? Será que vai terminar tarde, vai terminar cedo? Será que vai ter que levar muita coisa, não vai ter que levar tanta coisa? Para comemorar, para celebrar, a gente tem que arrumar a casa num dia diferente. Segunda-feira é o dia da faxina, mas para celebrar tem que fazer na sexta-feira. Mas sexta-feira todo mundo chega cansado do trabalho. Sexta-feira todo mundo está desgastado. Sexta-feira é aquela correria, aquela loucura. E para celebrar, às vezes, nós também temos que nos encontrar com pessoas que nos feriram. É aquele Natal que você fala, vou ter que encontrar com aquele irmão que eu não converso faz 6 meses. Vou ter que encontrar aquele cunhado lá que me feriu daquela forma. Vou ter que encontrar com meu pai, vou ter que encontrar com a minha mãe, que é gente que me feriu. Vou ter que encontrar com pessoas que de certa forma descredibilizam a minha família. Vou ter que encontrar com pessoas que de certa forma me olham de cima para baixo. A celebração, ela tem um preço. Celebração, ela tem um custo, é caro. Às vezes dinheiro, mas às vezes é um sacrifício intangível.
Porque são conversas que a gente quer postergar e que não dá para postergar. É um abraço que você não queria dar e você vai ter que dar. É uma reconciliação que vai ter que acontecer e você não quer que aconteça. Celebrar é difícil, mas quem não celebra perde a conexão com Deus, porque oculta o propósito da bênção, mas também perde a conexão com as pessoas, porque enquanto Deus está preparando aquele ambiente para que tudo seja restaurado, a gente quer fugir, porque nós estamos com medo de fazer tudo de novo. A gente está com medo da reação, a gente está com medo do nosso orgulho, a gente não quer quebrar o orgulho. Celebrar custa caro, querido, mas celebrar é aquilo que Deus ordena, é aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus faz. Em uma mesa de celebração, você pode reconciliar um relacionamento que há anos estava quebrado. Em uma mesa de reconciliação, você pode novamente se dar com aquele amigo de trabalho que há muito tempo você não aguenta olhar na cara. A celebração, ela tira você da zona de conforto, mas é para que você possa viver a plenitude que Deus tem para você, para a sua casa. Muita gente detesta o final do ano porque não quer celebrar. Eu não quero Natal porque eu não quero encontrar com gente. Eu não quero Ano Novo porque eu estou cansado de ter grandes expectativas e ser frustrado. Querido, mas não agir, ficar parado, não se mover, não vai fazer as coisas mudarem. O que vai fazer a sua vida transformar, o que vai trazer a reconstrução, o que vai trazer a restauração, é quando nós decidimos caminhar da maneira que o Senhor espera que a gente caminhe. É quando a gente decide celebrar da maneira que Deus espera que a gente celebre. É quando a gente entende que quando Deus faz algo, não é só para resolver um problema presente, mas para que o nome dEle seja glorificado por toda a eternidade. E Satanás, ele é muito sutil. Porque ele não precisa furar o pneu do seu carro, de modo que você não vai vir à igreja, para impedir que você glorifique a Deus. Ele não precisa fazer com que você não venha à igreja para adorar a Deus. Ele só coloca no meu e no seu coração um sentimento egoísta, que faz com que a gente oculte as maravilhas dele na nossa vida. Ele só precisa colocar no nosso coração uma certa desconfiança. Acho que eu não vou externalizar isso aqui não, porque nem todo mundo vai entender. E às vezes a gente fala, eu não vou falar para ninguém, porque se eu falar vai causar inveja. Se eu falar as pessoas vão falar mal, se eu falar as pessoas vão criticar, as pessoas não vão entender, até porque você sabe, as pessoas não gostam de ver a alegria dos outros. Se começar a espalhar vai dar tudo errado, em outras palavras, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Quantos de nós não falamos essas coisas? Quantos de nós não temos esses sentimentos? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Satanás está aplaudindo nossa superstição. Porque enquanto nós ocultamos o nosso testemunho, pessoas estão perdendo a oportunidade de conhecer a maravilha de Deus de maneira tão presente. Satanás não para de trabalhar, já que ele não pôde impedir a reconstrução na sua vida, agora ele vai fazer de tudo para silenciá-la. Como ele não pôde parar o agir de Deus, como ele não conseguiu minar a sua perseverança, como ele não conseguiu silenciar a sua oração, como ele não conseguiu destruir a sua motivação, ele vai tentar de tudo para impedir a sua celebração. Então, de todas as formas, ele tem agido para calar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, para silenciar. Como ele não pode amarrar as mãos de Deus para fazer algo em você, ele vai silenciar a nós, para que ninguém saiba que o nosso Deus, ele continua atuando. Tem muita gente que fala assim, mas se fosse lá na época de Jesus, eu acho que eu seria um crente mais fiel. Se fosse lá atrás, eu acho que eu teria mais fé. Até porque lá atrás, eles viram o mar se abrindo. Lá atrás eles viram o paralítico andar. Lá atrás eles tocaram em Jesus. Lá atrás eles estavam com Jesus. Eu acho que ser crente naquela época seria muito mais fácil. Eu acho que deveria ser muito melhor. E às vezes a gente está sempre dando desculpa para não ser aquilo que Deus espera que sejamos. Porque nós estamos muito acomodados em celebrar aquilo que Deus faz. Você tem noção que o mesmo Deus que ouviu a oração de Davi para vencer tantas guerras, Ele está aqui agora. Ele está conhecendo o seu pensamento, Ele está lendo o seu coração. O mesmo Deus que estava lá, o mesmo Deus que permitiu que Neemias reconstruísse aqueles muros, Ele está aqui agora. Ele está vendo agora o seu pensamento. E Ele está disposto a fazer o sobrenatural para que o nome dEle seja glorificado na sua vida.
É isso que nós falamos o ano inteiro. Pessoas comuns que viveram histórias extraordinárias, mas não é para que elas tivessem um bom nome, mas para que quem ouvisse falar do extraordinário pudesse ser convencido de quem Jesus é. Muitas pessoas estão esperando você externalizar aquilo que Cristo tem feito na sua vida para que elas sigam a Ele. A gente precisa aprender a enxergar como Deus enxerga, porque Ele enxerga além do momento presente. Porque enquanto nós queremos o agir de Deus para desfrutar o agora, Deus está nos abençoando, olhando o todo, olhando lá na frente. Olha só, talvez a gente quer uma porta de emprego para ter um salário melhor, para ter uma vida melhor, mas Deus está observando lá na frente os nossos colegas de trabalho sendo transformados pelo nosso testemunho. Deus sempre faz mais. Às vezes você quer um casamento restaurado para poder viver em paz, mas Deus está observando lá na frente os seus filhos, confiando nele para ter uma linda família, porque viram o exemplo dentro de casa. Deus sempre faz mais. E às vezes nós queremos a nossa cura só para ter o alívio da dor hoje, e Deus quer nos curar para alimentar a esperança de quem ainda está doente. Deus sempre faz mais. Então, se a gente entende a maneira como Deus trabalha, se a gente entende a maneira como Deus age, a gente também sabe celebrar da maneira que Ele espera. Toda bênção, toda dádiva, todo presente, toda restauração, tudo que Deus faz na sua vida, não deve ficar só em nós, mas deve ser estendido em todo mundo que está perto da gente. Deve ser externalizado para todo mundo que te conhece. Então, talvez, em 2023, você viu tantas coisas, viveu tantas situações, mas ao invés da gente poder priorizar aquilo que nos feriu, a gente pode também glorificar a Deus por tantos detalhes que Ele fez na nossa vida. E sabe o que vai transformar a vida de alguém? É quando eles olharem para você e vai falar: meu Deus, mas você passou por tanta coisa esse ano e ainda está com esse sorriso. Você passou tanta coisa esse ano e ainda está com esse vigor. Você viveu tanta situação desastrosa, mas você ainda permanece perseverante. O que aconteceu? O que está acontecendo na sua vida? Quem é o responsável por toda essa motivação? E você vai poder dizer: ah, é o meu Deus, é o meu Jesus que nunca me abandonou. É o meu Jesus que permanece ouvindo as minhas orações. É o meu Jesus que, mesmo conhecendo os meus pecados e as minhas falhas, todos os dias me dá uma chance para que eu reconcilie novamente e viva o sobrenatural. É o meu Deus que não desiste de mim, que nunca desistiu e nem vai. E o terceiro e último ponto: celebre o reino. Versículo 43, agora a parte B, ele diz assim: também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Olha o que ele está falando: mulheres e meninos se alegraram quando viram os muros da sua cidade restaurados. Eles celebravam, e a alegria deles foi tão grande, que se ouviu até de longe. Agora existe um dado muito interessante, porque mulheres e crianças não exerceram nenhuma influência braçal na reconstrução daqueles muros. Mulheres e crianças não estavam ali para carregar tijolos. Mulheres e crianças não estavam ali para suar duro, para sangrarem os braços, para ter calos nas mãos. Eles simplesmente desfrutaram daquilo que os homens viveram na pele. E isso nos ensina muito, porque talvez você não vai ser o fruto da bênção, talvez você não vai ser aquele que recebeu, talvez você não vai ser aquele que estava no olho do furacão, talvez você vai ser aquele que apenas observa a restauração das pessoas, você é apenas aquele que está do lado de fora, vendo Deus fazer grandes coisas na vida dos outros, mas que ainda assim celebra, de modo que quem está longe vai ouvir a sua alegria, de modo que, quem sabe, nesse momento você só está observando muita gente sendo mudada. Quantas famílias você tem visto experimentar a boa mão do Senhor? Quanta gente você está olhando e está falando: nossa, Deus está fazendo o sobrenatural ali, hein? Nossa, o que Deus está operando naquela casa? Olha o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. E diante disso nós temos duas escolhas. Pode ser que
nós tenhamos um sentimento de injustiça e a gente questione: Deus, e eu? Deus, e a minha vida? Deus, e o meu problema? Deus, e a minha causa? Ou a gente pode ser como aquele que celebra e se alegra com a vitória do outro. Porque quando Deus faz algo na vida das pessoas, sabe quem é que está ganhando? É o reino que está ganhando. Quando Deus faz o sobrenatural na vida do seu vizinho, quem ganha é o reino. Quando Deus faz algo sobrenatural de quem está do seu lado, quem ganha é o reino. Então, quando nós nos posicionamos com rebeldia e com a amargura, não desejando celebrar com o outro, a gente está desprezando o reino de Deus e não a vida particular de alguém. Quando nós não celebramos o que Deus está fazendo do outro lado, a gente está desprezando o reino. Quem despreza a reconstrução na vida do outro, despreza a ação de Deus em prol do reino. Aquele que se entristece com a vitória do outro, aquele que se entristece com a alegria do outro, está se entristecendo com o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, se alguém está recebendo, é Deus que está dando. A Bíblia fala: ninguém pode receber coisa boa se do céu não lhe for dado. É Deus que está fazendo. Então, quando eu olho e falo: não acho que merece. Não acho que merece. Não acho que devia estar onde está. Não acho que devia estar vivendo o que está vivendo. Se está vivendo é porque tem privilégio. Se está vivendo é porque está sendo bajulado. Toda vez que o meu coração entra em rebeldia com a vitória do outro, eu estou em desacordo com o reino de Deus. Eu estou falando: Deus, o Senhor está fazendo tudo errado. O Senhor está abençoando quem não tem que ser abençoado. O Senhor está prosperando quem não tem que ser próspero. E sabe, essa pessoa do lado que está sendo abençoada, está crescendo, está subindo de nível, ela está vivendo o sobrenatural de Deus, é Deus na vida dela. Não celebrar com ela é não celebrar o reino. Não se alegrar com ela é se entristecer com o reino de Deus. E o que será que Deus acha de uma postura como essa? O que será que Deus pensa de um coração como esse? Será que quando é para mim eu celebro com fogos, mas quando é para o outro eu finjo que nada está acontecendo? Quando é para mim eu quero anunciar, mas quando é para o outro eu não faço tanto caso? Que egoísmo é esse? Será que Deus é apenas com você? Será que Deus ama só você? Deus ama só a sua casa? Deus ama só a sua vida? Na oração do Pai Nosso, Jesus começa: quando você for orar, você vai dizer: Pai Nosso. Não meu Pai, Pai Nosso. Então o Pai que traz a prosperidade na sua vida, também traz a prosperidade no outro. A maturidade dos filhos de Deus consiste em celebrar o reino, mesmo quando ele não é manifesto em mim, ou naquilo que me envolve, mesmo quando é na vida do meu irmão. Querido, até quem não assiste jogo de futebol, sabe que um time fez gol. Por quê? Na hora todo mundo grita. Você pode estar dentro da sua casa jantando, às vezes você toma até um susto assim com o talher. Ainda mais quando é torcedor do Cruzeiro, que é uma torcida muito inflamada, assim, muito grande, muito boa. A galera fica assim: nó, que time bacana. A gente sabe que o time ganhou porque a gente faz carreata. Às vezes nem a gente, mas o outro está fazendo carreata. Ó, que tanto de cruzeirense bonito, passando. A gente sabe que o time ganhou o campeonato porque as pessoas viram a noite em festa. E a Bíblia diz também que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Olha que interessante. Sabe o que eu aprendo com isso? Na terra as pessoas sabem celebrar uma partida de futebol. No céu, os anjos sabem celebrar uma salvação. Mas será que nós sabemos dar testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida e na vida do outro? Que na terra é muito fácil a gente ver as pessoas celebrando tantas coisas que vão passar. Mas às vezes a gente não celebra o nosso e repudia a celebração do outro. E toda vez que a gente faz isso, nós não estamos celebrando o reino de Deus. E em que posição que a gente está agora, né? Porque 2024 pode ser muito diferente na sua vida, se a gente aplicar o princípio da celebração. Se alegrar com as pequenas e grandes coisas. Celebrar no desconforto. E celebrar o reino. Celebrar a vida do outro. Celebrar a vitória do outro. Celebrar a alegria do outro. É isso que vai fazer o seu ano ser diferente.
Uma das coisas que a gente conversa muito aqui em reunião de terça-feira, o pastor sempre ajuda a gente a se lembrar de onde a gente está. Ele está sempre assim, gente, lembra quando a gente chegou? Vocês lembram como é que era? Não tinha telão, não tinha luz, não tinha carpete, o carpete era diferente, não tinha tanta gente para servir, era a gente fazendo tudo sozinho, não tinha recurso para fazer tanta coisa. Mas você lembra como que a gente era lá atrás? Inflamado, incendiado. A gente chegava aqui para limpar a salinha empoeirada de livro, mas inflamado, incendiado, porque a gente sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Mas às vezes tudo aconteceu, a provisão veio, pessoas chegaram, a igreja tem recurso, está tudo a mil maravilhas, e às vezes a gente olha e está assim, será que está faltando alguma coisa? Sabe o que falta às vezes na nossa vida? É olhar para trás e lembrar aonde Deus nos trouxe. É lembrar de onde nós viemos. É olhar para trás e falar, Deus foi fiel. E Ele continua sendo. Ele vai continuar sendo fiel. Se de 5 anos para cá tanta coisa aconteceu, meu Deus, o que não vai acontecer nos próximos 5 anos? Não, muita coisa ruim vai acontecer. Mas querido, Deus não para de agir, muita coisa boa também vai acontecer. Muita gente vai ser transformada pela sua vida. Muita vitória você vai alcançar. Muita gente vai viver o sobrenatural a partir do seu testemunho, da sua história. Então o que nos falta para vivermos um ano de plenitude é lembrar que Deus pode fazer algo sobrenatural. É lembrar que Deus ainda vai fazer, é lembrar que Deus ainda vai operar, é lembrar que o poder dele não parou, o poder dele não parou, a história continua debaixo das mãos de Deus. A história, as nações, o mundo continua debaixo do controle de Cristo. Então desde o arroz que você coloca para cozinhar, até um grande milagre que você precisa na vida do outro, Deus está lá. Deus está ali permitindo que você seja guardado, protegido. Deus está ali permitindo que a provisão venha, e que mesmo que ela não venha da forma que você espera, ela está lá na sua mesa. Enquanto a gente celebra, a gente consegue ver o sobrenatural de Deus, mas enquanto a gente reclama, a gente não sai do lugar. Então como é que está o seu coração hoje? Sua expectativa para 2024? Como que estão as coisas? Você pretende esperar ver grandes milagres para celebrar, ou consegue olhar para trás e ter a consciência de que Deus continua fiel, e que Ele se fez hoje e Ele vai continuar fazendo amanhã? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Leva o seu pensamento a Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque mesmo diante de tanta situação que a gente pôde viver, o Senhor está no controle de tudo. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê a maturidade para perceber as obras das tuas mãos. O que nós te pedimos é que o Senhor nos ajude a não fazer da nossa dor maior do que a provisão que o Senhor tem. Que o Senhor nos ajude a priorizar, meu Deus, o seu poder, a tua fidelidade, nos lembrarmos de que tu és um Deus santo, nos lembrarmos de que tu és um Deus poderoso. Pai, tantas coisas nós vivemos esse ano, mas o que nós te pedimos é a tua ajuda, para que no próximo ano, ele seja marcado não por um período de reclamação e de apatia, mas por celebração atrás de celebração. Porque enquanto nós adoramos o Senhor, enquanto nós louvamos o teu santo nome, enquanto nós somos mudados por ti, meu Deus, enquanto nós damos ao Senhor a glória e o louvor que lhe é devido, o Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto nós agradecemos, o Senhor multiplica, Senhor, a nossa provisão. Enquanto nós louvamos a Ti, enquanto nós damos graças ao Teu santo nome, o Senhor continua a fazer mais. O Senhor continua a fazer mais, a entregar mais, porque sabemos que a Tua alegria é nos olhar como filhos e nos pegar no colo e dizer que nos ama. Deus, que o Senhor nos ajude a enxergar como um Pai perfeito, como um Pai amoroso, como um Deus que faz, como um Deus que opera, como um Deus que provê.
Deus, que a gente não enxergue o Senhor apenas como um Deus desconhecido, distante, que a gente não enxergue o Senhor como alguém que está sentado lá no alto e sublime trono, inalcançável, mas que a gente tenha plena consciência de que no nosso quarto a gente pode ouvir a Tua voz, entregar a nossa dor, entregar o nosso clamor e ser transformado por Ti. Deus, eu oro por cada coração aqui agora, cada coração que chegou aqui com o coração aflito, cada coração que está aqui angustiado, que está aqui apático, que está aqui vivendo uma frieza, que está aqui vivendo uma falta de expectativa, uma falta de esperança. Deus, eu oro para que o Senhor possa surpreendê-los com aquilo que o Senhor já fez. Deus, eu não oro pedindo uma bênção nova, eu oro pedindo por maturidade aos nossos olhos, eu oro pedindo para que o Senhor abra nossos olhos para ver o que o Senhor já tem feito, e dessa forma celebrar, dessa forma nos alegrar, dessa forma dar testemunho para quem está perto da gente, de modo que o nosso coração vai voltar à maturidade outra vez, e a celebrar a obra de Tuas mãos, porque o Seu poder Ele não parou, e Ele vai continuar operando em nós, tanto querer quanto efetuar. É o Senhor que vai continuar operando em nós, a ânsia pela Tua presença, e é o Senhor que vai nos satisfazer com a Tua glória. É o Senhor que vai continuar operando em nós, a ânsia pelo mover das Suas mãos, e é o Senhor que vai nos mostrar grandes coisas que o Senhor ainda vai fazer. Deus, mas traga de volta em nós a consciência e a confiança do Teu braço forte, a consciência e a confiança de que nós servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha, nunca fraquejou em uma guerra. Deus, traga a nós novamente a gratidão de sermos Teus filhos e a confiança de estarmos guardados nos Teus braços, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro e agradeço. Amém.